This call is now being recorded. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Então, aí, depois aí de alguns dias que a gente não se encontra, né? Um probleminha que eu tive aqui com a minha residência. E semana passada foi o nosso evento do IFMA, onde eu era um dos palestrantes. Então, a gente não teve Professor, como ir boa noite, na aula. gente. Oi. Oi, Francisca. Oi, professor, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje nós iremos finalizar o nosso assunto de derivadas, tá certo? Vamos falar de aplicações de derivada. E na próxima aula a gente já vai fazer a nossa primeira avaliação, que já era para ter acontecido, de acordo aí com o nosso plano de ensino, já era para ter acontecido a nossa primeira avaliação. Então, na aula de hoje, a gente finaliza e na próxima segunda-feira a gente vai fazer, tá bom? A nossa atividade avaliativa. Então, vamos compartilhar aqui, então, do jeito que vocês já conhecem. Eu estou aqui vendo vocês pelo celular. Qualquer dúvida, podem levantar a mão, ligar o microfone e tirar qualquer dúvida ou fazer algum comentário que é muito importante. Tá todo mundo vendo aí, né? Gente, eu fiquei muito esses slides aí ficaram muito bons, tá? Então, vamos falar de aplicação de derivada. Bem, gente, a primeira coisa que a gente vai ter em relação à aplicação de derivada, então, tudo que a gente viu a partir de agora, a gente vai fazer a aplicação, tudo bem? Então, a primeira coisa que nós iremos encontrar é a ideia da equação da reta tangente. Então, a gente viu que um dos grandes problemas que nós tivemos em relação ao ensino de derivada, que inclusive isso aqui já foi até comentado com vocês, foi a determinação da equação da reta tangente em um ponto a uma curva. Porque com um único ponto eu tenho infinitas retas. Mas nesse caso, como é que eu iria encontrar uma equação de uma reta tangente? Então, a gente viu tudo isso aí lá no início, na introdução do estudo de derivadas, tá bom? Mas então, o que é que interessa para a gente? Então, olha só esse texto aqui que já eu vou compartilhar com vocês. A reta tangente a uma curva qualquer y igual a f de x num ponto A e f de A, não esqueçam que esse A é o domínio. Tudo bem, Francisca Márcia, tudo bem. Essa aula é gravada, né? Logo depois ele vai poder estar assistindo a qualquer momento, tá bom? Então, num ponto P qualquer, que é dado pelo um abscissa A e uma imagem f de A, foi definida como sendo a reta que passa por P e tem essa inclinação, f de A mais H menos f de A sobre esse H, tudo bem? Que por definição é o mesmo que a derivada, tudo bem? Então, o que é que ele diz? A reta tangente a y, igual a f de x em A e f de A, é também uma reta que passa por A e f de A. Não esqueça que esse ponto aqui, ou esse ponto P, tanto pertence à reta, como também pertence à curva, tá bom? Cuja inclinação nada mais é do que a derivada dessa função no ponto A, tudo bem? Que é a derivada de f em A. Utilizando a forma do ponto de inclinação da equação de uma reta, podemos escrever uma equação de uma reta tangente a uma curva como sendo a expressão y menos f de A igual a f' de A vezes x menos A. Essa expressão, do jeito que ela está aqui, ela parece estar ser meio complicada. Deixa eu destacar aqui ela, tá? Vou botar mais... Pronto. Então, essa expressão aí, gente, nada mais é do que a equação da reta quando se tem um ponto, tá certo? E seu coeficiente angular. Mas o coeficiente angular dela, também chamado de taxa de variação, é a derivada da função, tá certo? A gente pode reconhecer também essa expressão como y menos y0, vai depender muito da bibliografia, igual ao coeficiente angular x menos quem? X menos x0, onde o x0 e o y0 é um ponto, tá certo? E o m é o meu chamado coeficiente angular,
Tudo bem? Então, esse coeficientezinho angular m, tá bom? Nada mais é do que a derivada da função no ponto Q, A. Não esqueçam disso, tá bom? O coeficiente angular é a derivada da função exatamente no ponto A, tudo bem? Então, olha só o que ele diz. A derivada da função y igual a f de x no ponto P é o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P. Exatamente a mesma coisa que nós falamos anteriormente, tá bom? Então, gente, como vocês sabem, é bem mais simples a gente estar resolvendo questões, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Vejam só, se você tem uma dúvida, por favor, não tenha, a gente vai procurar tirar toda essa dúvida agora nesse exemplo, ó. Encontre a equação da reta tangente à parábola f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 no ponto 2 e 1, tá bom? Olha só aqui, gente. A primeira coisa que eu faço é exatamente a derivada dessa função no ponto A. Significa dizer o quê? Que aqui é como se fosse o ponto A e aqui o ponto F de A, ó. O A é 2, tá bom? Ó, o A é 2. E o F de A vai ser igual a quanto? F de A é igual a 1, tá bom? Ou A feio. E o F de A, isso aqui é igual a quanto? A 1. Atenção, gente. Como é o primeiro exemplo, não teria nem necessidade. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, é como se fosse o ponto. Aqui seria quem? O x0. E aqui seria quem? O y0. Muito cuidado aí, porque ele poderia ter dado só o ponto x0, ou exatamente o ponto A, como vocês queiram, tá? Esse ponto 1 é consequência. Ao substituir esse valor na minha função, eu vou encontrar o valor de y, tá bom? Ó, f de x, ó, não esqueçam, tá? Y é a mesma coisa de quem? De f de x, tá bom? Essa definição dada por Euler. Então, fica y igual. O valor de x, né? 2, ó. 2 elevado a 2, menos 2 vezes 2, mais 1. Quem é y? 2 elevado a 2, 4, menos 2 vezes 2, 4, mais 1. 4 cancela com menos 4 e o y vai ser igual a quanto? A 1, que é exatamente esse ponto. Muita atenção, tá bom? Que às vezes ele dá só o valor de x0. Como é que eu encontro o valor de y0? Substituindo o valor de x na minha função, tudo bem? Então, tem A igual a 2 e o f de A igual a quanto? A 1, ou o valor de y, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho aqui, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa vai ser a derivada dessa função, tá bom? Quem é a derivada dessa função? Vamos lá. Isso aqui é uma soma, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Quem é a derivada de x elevado a 2, gente? 2x. 2x, muito bem. A potência, né? Desce. Eu fico tão feliz, gente, quando vocês falam assim. Derivada de x2 é 2x. Desce o expoente, retira a unidade. A derivada de menos 2x? Menos 2. Menos 2. Isso aqui, ó, aqui tem 1, né? Então fica x elevado a 0. Então, menos 2. E a derivada de 1, a derivada constante é quanto? 0, não é? Certo. A derivada de uma constante é nula, é 0. Mas eu preciso, ó, encontrar, ó, o coeficiente angular exatamente no ponto A. Tudo bem? A derivada, o coeficiente angular é a derivada da função no ponto Q? No ponto A. Tá bom? Então, ó, tá bem aqui, ó, cuja inclinação, que também é chamada de coeficiente angular, é igual à derivada no ponto A, tá bom? Então, ó, quem é a derivada dessa função no ponto A? Se eu sei que é 2, vai ser 2 vezes 2 menos 2. Então, a derivada dessa função no ponto 2 é quanto? 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. 2. Então, eu já sei que o coeficiente angular dessa reta é quanto? 2. Tudo bem? Fazendo essa aplicação aí, ó, tem y menos f de a. Então, ó, y menos o y feio. Y menos, quem é f de a? 1. Ó, y menos 1 é igual. Derivada no ponto A, que é o coeficiente angular.
A gente acabou de encontrar que o coeficiente angular é quanto? 2. Vezes x menos a. O a que é quanto? 2. Então, vai ser y menos 1 é igual a 2 vezes x, 2x. Mais por menos, menos 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar y igual a 2x menos 4, mais quem? Mais 1. Y é igual a quem? 2x menos 4 mais 1 é quanto? Menos 3. Então, gente, essa é exatamente o que? A equação da reta. Isso aqui é quem? A equação da reta tangente à curva f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá ok, gente? Professor, por favor, gente, atenção aqui, ó. Não, eu gostaria que vocês observassem aqui, fazendo isso aqui graficamente, tá bom? Porque a gente só olhando algebricamente pode ser meio que complicado, mas eu queria mostrar para vocês, tá bom? Como é que a gente encontra, como é que a gente visualiza tudo isso daqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui o GeoGebra. GeoGebra. Vem aqui. GeoGebra. Tá demorando. Já devia ter deixado aberto. Olha só. Então, nós vamos ter o quê? Que a função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, gente? É? Vocês viram lá? É isso mesmo, né? Minha função é quem? X ao quadrado menos 2x mais 1. Deixa eu anotar aqui no papel. Eu peguei x ao quadrado menos 2x mais 1. Quem foi a equação da reta que eu encontrei? Y é igual a quem? 2x menos 3. Menos 3. Menos 3. E o ponto seria exatamente o ponto 2 e 1. Vou mostrar tudo isso para vocês, tá bom? Olha só aqui. Então, ó, deixa eu entrar aqui no GeoGebra. Pronto, ó. Eu tenho aqui a outra função, vou chamar de g, tá? G de x. Olha só. Quem é g de x? É a função que nós encontramos o quê? 2x menos 3. Olha só, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá? Observa que eu estou tendo uma equação de uma reta, ó, tangente, que é o que eu quero, e aí eu vou procurar mais. Eu vou querer um ponto P. Vou chamar aqui um ponto A. Quem é o ponto que nós procuramos, hein? É o ponto quem? 2 e 1. Tá? O A parece que eu não posso chamar, não. Vou chamar de ponto P. Tá aí, ó. O ponto 2 e 1, ó. Exatamente o ponto tangente, exatamente a essa curva. Tá aí. Ah, professor, se eu errar um sinalzinho aqui, eu botar um mais. Olha só, olha o tamanho do erro aí, ó. Ela tá sendo tangente? Não, ela tá cruzando em um ponto. Tá bom, ó. Então, ó, observa que nós fizemos tudo direitinho, ó, menos 3. Observa aí, ó, tudo que nós temos. Aqui a curva, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá aqui o que eu encontrei, a equação da reta tangente, exatamente no ponto Q, 2 e 1, tá bom? Se a gente fosse procurar outro ponto, seria uma outra equação da reta. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Vamos lá, depois deixa eu voltar aqui para os cálculos, tá bom? Aqui, ó. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que vai ser feita? Sempre vai ser dado uma curva, pode ser ela de qualquer grau, aqui é do segundo grau. Vai ser dado um ponto, muito cuidado. Às vezes eles só vão dar um ponto, um A qualquer. Como é que você descobre o outro? Substituindo na minha função, tá bom? Aí eu encontrei que é 1, ó. Não teria necessidade. Mas se ele não tivesse dado esse ponto 2 e 1, só tivesse dado 2,
a gente encontraria o ponto Q, y igual a 1. Então, encontra a derivada dessa função. Quando você derivar, você substitui ela pelo valor de A, que é exatamente o coeficiente angular, tudo bem? E aplica essa fórmula. Pode ser, as duas expressões são as mesmas, y menos y0 igual a mx menos x0, ou a expressão y menos f de A igual a derivada da função no ponto A vezes x menos A. Lembrando que essa derivada da função no ponto A é exatamente o meu coeficiente angular, tá certo? Tendo o ponto e tendo o coeficiente angular, é só substituir, ó. Y menos f de A, que é 1, tá bom? Igual a 2 vezes x menos o A, que é 2. Y menos A, 2 vezes x é 2x, mais por menos é menos, 2 vezes 2, 4. Y é 2x menos 4, tem menos 1, passa mais 1. Então, y é igual a 2x menos 3. Meu objetivo é achar exatamente a equação dessa reta. Tudo bem? Estão copiando ou vão fazer só o print? Por mim, eu estou copiando. Tá ok. Quando terminarem, me avise. Bom, Já acabei, pessoal. tá? Pois, Acompanhando você. pois agora eu gostaria que vocês fizessem essa. Tá bom? Tá aí a função f de x igual a raiz quadrada de x e no ponto de abscissa x igual a 4. Viu? Bora tentar fazer? Tentar, né? É, vamos lá. Vai dar certo. Quando alguém terminar, levanta a mão, tá bom?
E aí? Fazendo aqui, professor. Fazendo aqui. Tranquilo. Professor, só para perguntar, o resultado vai dar um número quebrado ou não? Alguma coisa assim? Eu particularmente não resolvi essa questão, mas possivelmente não tem necessidade de estar colocando número decimal, não. Basta Não, deixar não, no deixa assim, formato de radical. vai sair um radical bem flexozinho, tô vendo aqui. Uhum. Podemos começar? Podemos. Fiquei preso no local aqui, então. Olha só. Então vamos lá. Então, ó, como foi dito anteriormente, ele só determina a equação da reta tangente à curva f de x igual a raiz de x no ponto de abscissa x igual a 4. Então, é como se ele já tivesse dito aqui que o valor de A é quanto? 4. Eu preciso do f de A. Quem é f de A? Significa que onde tem x, eu substituo por A. Então, f de A seria f de quem? De 4, que seria a raiz quadrada de 4. Então, que seria igual a quanto? 2. Então, já se sabe o quê? Que f de A vai ser igual a quanto? 2. A imagem do ponto x igual a 4 é 2, tudo bem? Tudo bem, galera? Então, o que é que eu vou fazer agora? A derivada dessa função, tá bom? Mas quem é f de x? F de x é igual a quem? Raiz quadrada de quem? De x, onde ela pode ser escrita da forma f de x, x elevado a quanto? A 1 meio. Tudo bem? Lembram disso? A Sim. raiz, deixa eu colocar a raiz enésima de a elevado a m, quem é? É a elevado a m sobre quem? Sobre n, tá bom? Quando o expoente do radicando não aparece, subentende-se igual a 1. Quando o índice não aparece, subentende-se igual a quanto? 2. Então, x elevado a 1 sobre 2. Deixa eu voltar. Então, isso é f de x. Então, quem é a derivada dessa função? Ó, bem devagar, desce 1 meio. Aí, ó, x elevado a 1 meio e retira uma unidade, não é? Então, a derivada dessa função vai ser 1 meio, tá? 1 meio vezes x elevado. Quanto é 1 meio menos 1? Tá? Ó, 1 meio menos 1, tá? NMC2, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1, menos 2 dividido por 1 é 2, vezes 1, 2. Então, 1 menos 2, menos 1 sobre quanto? 2. X elevado a menos 1 sobre 2. Tá ok? Então, agora o que é que eu vou Vou dar uma fazer? caída bem que repete. Você pode repetir essa parte de cima. Aqui, essa aqui, 1 meio menos 1. É lá de cima, que você fez agora. Aqui, né? Esse eu também não gostei muito. Esse aqui tá muito. Vamos botar aqui um quadro de observações aqui, tá bom? Olha só aqui, ó, tá? Vou botar aqui do lado, tá? Primeira coisa que eu devo saber para essa questão, a raiz enésima de a elevado a m é a mesma coisa de a elevado a quem? M sobre quem? Sobre n. É a transformação de um radical em potência, tudo bem? Então, esse A é chamado de radicando, esse M é chamado de expoente do radicando e o N é chamado de índice.
tá? Toda vez que o expoente do radicando não aparecer, o m, subentende-se igual a 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E toda vez que esse númerozinho que está aqui não aparecer, subentende-se igual a 2, que a gente chama de raiz quadrada. Se fosse um 3, raiz cúbica. Tudo bem? Então, foi o que eu fiz. Aqui tinha raiz quadrada de x. Então, ficou x elevado a quanto? 1 sobre 2. Tá bom? Então, a gente observa que isso é o quê? É uma potência. Como é que a gente deriva uma potência? Desce o expoente e retira uma unidade. Então, ó, aqui é o primeiro tópico que a gente já comentou. O segundo é exatamente quanto é 1 meio menos 1. Tá bom? O MMC aqui é 2, né? Aí 2 dividido por 2, a gente divide pelo denominador. Esse meio menos um aí, esse menos um veio da onde? É regra. É regra de derivação. Ah, Se sim, f de desse um, né? x é a mesma que a gente fez aqui, ó. Tá? Mesmo que a gente fez aqui, ó. A derivada de x2 desce o expoente 2 e tirou a unidade. 2 menos 1, 1. Tá bom? Desce o expoente, tá? Ó, desce o expoente e retirou a unidade, menos 1. Então, quem é 1 meio menos 1? MMC2, ó. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1, 1 menos. Quando o denominador não aparece, subentende ser 1, né? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Quanto é 1 menos 2? Menos 1 sobre quanto? 2. Então, x elevado a menos 1 sobre quem? 2. Então, só ajeitando isso daí, vai ficar o quê? A derivada dessa função vai ser 1 meio vezes. Quem é x elevado a menos 1 meio? Agora, eu estou desse jeito aqui, ó, e quero voltar para cá, ó, tá? Quero voltar para cá, ó, tá bom? Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de x elevado a menos 1. Sim ou não? Porque fica menos 1 sobre 2. Que, por sua vez, tá bom? A gente tem o quê? Uma potência com expoente o quê? Negativo. Então, ó, x elevado a menos n, quem é? Só é 1 sobre quem? X elevado a n, tá bom? Potência com expoente negativo é o inverso dessa potência, tá bom? Em que vai ficar 1 no numerador e agora a potência com expoente o quê? Positivo. Então, a derivada dessa função vai ser 1 meio vezes. Quem é a raiz quadrada de menos x? X elevado a menos 1, desculpa. Raiz quadrada de 1 sobre quem? Sobre x. Tudo bem? E aí, ó, a derivada de x vai ser 1 meio. Quanto é raiz quadrada de 1? É 1, né? Sobre quem? Raiz quadrada de x. Então, a derivada dessa função vai ser 1 vezes 1, multiplicação de fração, né? Multiplica numerador com numerador, 1 sobre quem? 2 raiz quadrada de quem? De x. Tá ok? Tá aí, gente. Essa aqui é a derivada. Ah, professor, pode tirar o radical do denominador? Pode, tranquilamente, tá bom? Como é que ficaria? Multiplica por raiz de cima, em cima e embaixo, né? Então, vai ficar a derivada dessa função vai ser 1 vezes raiz de x. Raiz de x. 2 vezes raiz de x vezes raiz de x2. Cancela com o radicando com índice. Fica 2x. Então, essa é a derivada dessa bendita função. Tá bom? É, Então, que eu não ia acertar nunca. é só conta, é só aritmética, tá? Mas aí ele quer exatamente no ponto Q, no ponto 4, tá? Então, a derivada do coeficiente angular é a derivada dessa função no ponto Q, 4. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 vezes 2 vezes quem? 4. Tudo bem, ó? Estou substituindo x por 4 já na função que eu derivei, ó. Tá? Exatamente isso aqui, ó. Essa aqui já é a minha função, essa função aqui derivada, tá bom? Raiz de 4, 2. Sobre 2 vezes 4, eu podia cancelar sobre 2 vezes 4, né? Cortou, cortou, vai ficar o quê? 1 quarto. O coeficiente angular dessa reta é quanto? 1 quarto. Pronto. Eu já tenho o A, eu já tenho o f de A,
e eu tenho a derivada o coeficiente angular dessa função no ponto A. Então, agora é só substituir na expressão y menos y0 igual a m vezes quem? X menos x0, tá? Deixa eu colocar dessa forma não, senão vai atrapalhar. Então, f vai ser quem? Ó, y menos f de A igual a derivada dessa função no ponto A, x menos A, tá bom? Então, essa é a fórmula. Deixa eu destacar ela aqui de vermelho, tá? Então, essa é a fórmula que eu vou usar. Então, vai ser quem? Y, tá de azul agora. Y menos. Quem é f de A? 2. Igual. Quem é a derivada dessa função no ponto A, que é o coeficiente angular? 1/4. X menos o A, que é quanto? 4. Então, ó, aqui tem um parêntese, né? Não esqueçam disso. Fazendo meio pelos extremos, vai ser 4 vezes y menos 2. 1 vezes x menos 4, quem é? X menos 4. Então, eu vou ter, ó, vai ser aqui, ó, 4y menos 4 vezes 2, 8, igual a x menos quem? X menos 4. Então, 4y é igual a x menos 4 mais 8. Então, eu vou ter que 4y é igual a x menos 4 mais 8, conserva o sinal do maior mais e subtrai. Isso aqui, ó, então y vai ser igual a quem? X mais 4 sobre quem? Sobre 4. Gente, essa é a resposta que nós estávamos procurando. Essa é a minha equação da reta tangente, tá bom? A curva e f de x igual a raiz quadrada de x, exatamente no ponto de abscissa 4. Na verdade, é o ponto Q, 4 e 2, tá bom? É o ponto de abscissa 4 e 2. Bora ver se a gente acertou, bora. Bora ver. Então, deixa eu só anotar aqui. Vamos. F de x igual a quem? Raiz quadrada de x. O ponto é 4 e 2. E a equação da reta é quem? X mais 4 sobre 4. Tá? Bora fazer aqui no GeoGebra. Mas foi conta, gente. Eu fiquei travado foi depois da fração lá embaixo. Lá que tinha esquecido Olha, a ó. regrazinha básica de passar para o outro lado. F de x igual a raiz quadrada de x. Então, eu vou colocar x elevado a 1 meio. Olha, ó. F de x igual a x elevado a 1 meio. É esse gráfico. Qual é a equação da minha reta? X mais 4 sobre 4. X mais 4. Aí, ó. Tá bem, ó, ela sendo tangentezinha bem bonitinha. Exatamente em que ponto? No ponto 4 e 2. Aí, ó. Tá aí o gráfico, cor mais linda do mundo. Tá aí, ó. A reta que nós encontramos, esse pontinho aqui, ó. Isso aqui foi dado na questão, nós encontramos o ponto 2 e a equação dessa reta. Então, tá aí, mostrando geometricamente para vocês a aplicação da equação da reta tangente. Maravilha, gente. Maravilha. Não tanto. Levando, professor, leva. Vai dar certo. Pô. Calma aí. Deixa eu minimizar, deixa eu voltar aqui. Vocês estão copiando? Já copiei, já, professor. Eita, gente, já são 8h06. Oh, meu pai do céu. Posso passar adiante? Pode. Vamos lá.
Gente, essa aqui vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Eu prometo que eu falo para vocês, mas eu queria mostrar para vocês exatamente isso aqui, ó. Uma coisa que vai fazer com que vocês enxerguem a aplicação de derivada com outros olhos, tá bom? Que é a regra de L'Hopital, ou regra de L'Hospital, como queiram, mas chama de L'Hopital, tá bom? O que vem a ser a regra de L'Hopital? É uma aplicação de derivada, tá bom? Em que ela vai se aplicar ao estudo dos limites, tá bom? Vocês viram no cálculo 1 limites, não foi? Ou seja, a gente já conversou e a gente viu que, vocês viram que só existe limite quando a função ela é o quê? Contínua, não é verdade? Então, se ela for contínua, é uma maravilha. Então, a gente substitui x pelo valor que ele está atendendo e a gente encontra aí o seu limite, tá bom? Mas aí eu pergunto a vocês, foi simples da forma como vocês estudaram? Não. Em algumas vezes, nós tínhamos uma forma indeterminada, do tipo que zero sobre zero. E o professor explicou que quando nós temos indeterminações desse tipo, nós temos que utilizar alguma artimanha, alguma, algum elemento matemático para que eu pudesse tornar essa minha função contínua, que tire o ponto de descontinuidade, tudo bem? Então, se eu tenho expressões desse tipo aqui, e eu tenho exatamente uma forma indeterminada do tipo zero sobre zero, eu vou poder utilizar a regra de L'Hopital. O que é que diz a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital, como ele colocou aqui, ó, é um método geral para o cálculo de limite que envolve formas indeterminadas, mesmo quando não é possível o cálculo de limite através de manipulações algébricas. Tudo bem? Olha só aqui, gente. Olha só esse cálculo aqui. Eu coloquei 3 exemplos aqui e pedi para vocês calcular. Vocês lembram como é que vocês fazem isso daqui? Deixa eu só fazer um aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a letra A. Como foi que o professor ensinou para vocês? Fica assim, ó. Limite quando x tende a 1 de quem? De x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1. Se você substituir, esse 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 1 sobre quem? 1 menos 1. Opa. 1 menos 1. Quanto é 1 ao quadrado? 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0 é o quê? É uma indeterminação matemática. Lembra que vocês estudaram isso aí, gente? Sim ou não? Sim? Sim, sim. Então, ao substituir x por 1, fica 0 sobre 0. E o que é 0 sobre 0? É uma indeterminação matemática. Então, como é que o professor ensinou a vocês? Existem vários casos de utilizar uma manipulação algébrica. Nesse caso, a gente percebe que isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, tá? E vocês lembram como é que a gente faz essa manipulação de x ao quadrado menos 1? Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, então fica quem? X mais 1 vezes quem? X menos 1. Embaixo nós temos o quê? X menos 1. Exatamente isso, esse x menos 1, que é o fator de indeterminação. O que é que eu faço com ele? Eu cancelo. Então, isso aqui seria quem? Limite, quando x tende a 1, de quem? De x mais 1. Onde x mais 1 é a função contínua. Se ela é contínua, depois basta substituir x por 1. Então, fica 1 mais 1, que isso aqui é igual a quanto? 2. Logo, o limite dessa expressão quando x tende a 1 é quanto? 2. Foi ou não foi, gente? Vocês não viram? Foi desse jeito? Não foi? Foi. E agora, gente, o que é que diz a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital é a coisa mais interessante que eu já vi na face da Terra. Toda vez que eu tenho um limite desse formato aqui, basta que eu derive o numerador e derive o denominador e substitua pelo valor que x está atendendo. Não entendi nada, professor. Entendeu sim, ó. Pela regra de L'Hopital, tá? L'Hospital, tá? Tem aqui um. Isso aqui ficaria como? Ó? Olha só. Isso aqui ficaria como? Limite quando x tende a 1 de quem? Da derivada dessa função. Quanto é a derivada de x2? 2x. 2x. Quanto é a derivada de menos 1? 0. Não precisa colocar.
Quanto é a derivada de x? 1. 1. Então, ó, é só você derivar cada um. Então, nada mais é do que o limite, quando x tende a 1, de 2x dividido por 1 é quanto? 2x. Então, 2 vezes 1 é igual a quanto? 2. Observa que nós chegamos à mesma resposta. Então, é só derivar o numerador e derivar quem? O denominador. Só isso, gente. Tá? A partir de agora, se vocês estiverem estudando, fazendo cálculo de limite, você pode tranquilamente utilizar a regra de L'Hopital. Tudo bem? Não é Tudo. fácil. É só derivar o numerador e derivar o denominador. Só isso. Maravilha. Ó para cá. Na letra B, como é que fica a letra B? Eita, professor, lá vem a raiz de novo. Meu Deus do céu. Esquece. Olha só. Quanto é o limite? Vocês estão vendo que dá uma indeterminação? Ó, se x tende a 4. Quanto é raiz de 4? 2. 2 menos 2, 2? 0. 8. 0. Quanto é 4 menos 4? 0. O que é 0 sobre 0? É uma indeterminação matemática. Então, o que é que a gente faz aqui para encontrar o limite dessa função? Vocês estão lembrados como é que a gente fazia o cálculo disso aqui? Desse limite? Pela regra anterior? A regra sem as manipulações algébricas? Tem raiz, ó. Lembra como é que fazia? Não. Multiplica pelo seu conjugado o numerador e o denominador para eliminar exatamente a raiz. Bora fazer os dois tipos, para vocês verem o tamanho do trabalho que tem para cada um. Olha só aqui, ó. Então seria assim, ó. Limite, eu vou só puxar essa expressão aqui, tá bom? Ó, para depois substituir, ó. Raiz de x menos 2, colocar entre parênteses aqui, tá bom? Sobre quem? X menos 4, tá? Eu vou multiplicar pelo conjugado dele. Quem é o conjugado dele? Raiz de x mais 2 sobre quem? Raiz de x mais quem? Mais 2. Multipliquei o numerador e o denominador. Gente, eu estou pegando só a função, para não estar toda hora escrevendo negócio de limite, 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 tá bom? Como eu fiz no primeiro. É mais prático dessa forma. Então, multiplicação de fração, multiplica Esse numerador. conjugado aí que você tá falando. Oi? O que é esse conjugado aí que você tá falando? O que é o conjugado de um radical? É exatamente você trocar o sinal. Raiz de x menos 2 vezes o conjugado de raiz de x menos 2 é raiz de x mais 2, Ah, tá. tá? Então, olha só. Quem é aqui, ó, o produto da soma pela diferença? Quem é isso aqui? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professor, por que aqui embaixo, aqui no primeiro ficou menos 4, no segundo ficou mais 2? Não, é porque eu pego o conjugado somente de quem tem radical, ó. Só quem tem radical é o numerador. Então, raiz de x menos 2, o radical dele é raiz de x mais 2. Eu multiplico o numerador e o denominador. Não altero absolutamente nada, porque eu poderia cancelar um com o outro, né? Exatamente essa expressão. Se eu tenho 2 dividido por 3, se eu multiplico por 5 em cima e embaixo, eu mudo alguma coisa? Não, porque eu estou multiplicando e estou dividindo ao mesmo tempo. Tudo bem? Isso aqui é exatamente o que o texto colocou aqui, ó. São as manipulações algébricas. E como lá no estudo dos limites, cada item tem o seu formato de manipulação, aí a gente vai, tá certo? Manipular dessa forma quando se tem radical no estudo dos limites. Eu lembro que vocês falaram que estudaram limites. Derivada não, né? Integral. Tá? Então, o conjugado de raiz de x menos 2 é raiz de x mais 2. Multipliquei o numerador e o denominador. Então, ó, no numerador, produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sobre, ó, repetir, ó, raiz quadrada de x mais quem? Mais 2. Então, vai ficar, ó, corta radicando com índice, vai ficar x menos 2 elevado a 2, 4. Sobre x menos 4 vezes
raiz quadrada de x mais quem? Mais 2. O que é que eu faço com x menos 4? Cancela, que é exatamente esse x menos 4 que está bagunçando minha vida. Porque se eu substituir bem aqui 4, quanto é 4 menos 4? 0. 4 menos 4, 0. Então, é ele que está fazendo com que a minha função seja indeterminada. Então, ó, ficou somente quem? 1 sobre quem? Raiz quadrada de x mais quem? Mais 2. Então, ao invés de trabalhar com essa função, ó, com esse limite dessa função, eu vou ter limite quando x tende a quem? A 4, de quem? De 1 sobre quem? Raiz quadrada de x mais quem? Mais 2. Aí ficou maravilhoso. Como a função agora é contínua, ficou 1 sobre raiz de x tendendo a 4, mais quem? Mais 2. Então, 1 sobre raiz de 4, 2. 1 sobre 2 mais 2, então vai ser quem? 1 quarto. Então, o limite dessa função quando x tende a 4 é quem? 1 quarto. Mas eu quero, ó, é por quem? É pela regra de L'Hopital, tá? Só relembrando vocês. Agora sim, o que é que eu faço? Deriva raiz quadrada de x menos 2 e deriva x menos 4, que é a minha cor de x elevado a quanto? Ao meio, menos 2 sobre x menos 4. Quem é a derivada de x elevado ao meio? 1 meio vezes x elevado ao meio menos 1. Derivada de menos 2 é 0. Derivada de x é 1. Derivada de 4 é 0. E essa expressão todinha dividida por 1 é ela mesma. Então, vai ser 1 meio vezes x elevado. 1 meio menos 1. 1 meio menos 1, a gente já fez as contas lá em cima, é quem? Menos 1 meio. Então, ó, é só a gente fazer aqui, ó, limite. Não vou ajeitar não, tá bom? Quando x tende a 4, de quem? De 1 meio vezes x elevado a quem? A menos 1 meio. Então, vai ser quem? 1 meio vezes 4 elevado a menos 1 meio. Tá bom? Então, vai ser quem? 1 meio vezes. Quem é 4 elevado a menos 1 meio? Raiz quadrada de 1 quarto. Tá bom? Raiz quadrada de 1 quarto. Tá? Que vai ser exatamente quanto? 1 meio vezes. Quanto é raiz de 1? 1. Raiz de 4? 2. Quanto é 1 meio vezes 1 meio? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, observa que eu cheguei exatamente na mesma resposta, utilizando métodos o quê? Diferentes. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vejam que a regra de L'Hopital é uma regra muito mais tranquila do que você está desenvolvendo os limites pelo método tradicional que vocês estudaram, através das manipulações algébricas, tudo bem? Olha só aqui, a letra C. A letra C, ele quer o limite de quem? Do seno de x sobre x. Isso quando x tende a quanto? A zero. Então, é muito simples. Isso aqui é limite quando x tende a zero de quem? Quanto é a derivada do seno? Quem é a derivada do seno? É o cosseno. De quem? De x. Quanto é a derivada de x? É 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de quem? Limite quando x tende a zero, de quem? Do cosseno de x. Pronto, tranquilo demais. Isso aqui é a mesma coisa de cosseno de quem? Cosseno de 1. Tá bom? Como agora é uma função contínua, isso aqui vai ficar sendo quem? Cosseno de zero. E o cosseno de zero é igual a quanto? A 1. Tudo bem? Então, gente, isso é uma das aplicações, tá bom? Da derivada, que é muito importante na nossa vida. Beleza? Eu sei que tem alguns métodos assim, que algumas passagens que foram meio rápidas, gente, mas eu vejo isso daí como uma certa revisão para vocês estarem destacando. Tudo bem? Eu gostaria que vocês copiassem. Ou então fizessem o print, né? E aí, gente? Deu para entender? Olha só.
o objetivo principal é o quê? É mostrar para vocês que existe um método tradicional e que, como aplicação de derivada, a gente veio a melhorar, minimizar o trabalho que a gente tem dentro do estudo dos limites, tá bom? Então, ó, isso aqui dá um trabalho no começo aqui, mas você vê que, ó, quando você usa a regra de L'Hopital, fica muito mais simples, tá ok? Então, por que que eu pulei essa daqui? Tá bom? Por que que eu pulei? Porque aqui a gente ia demorar um pouco mais tempo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? E procurassem entender essa teoria, tá bom? E procurassem resolver esse exemplo. Tudo bem? Verificação de função, quando é que ela é crescente ou quando ela é decrescente, a partir da sua estrutura. Então, aqui basta você derivar, tá bom? E bem que está dizendo, se a derivada for positiva, então ela é crescente. Se a derivada de um intervalo qualquer B, ela for negativa, então ela vai ser o quê? Decrescente. Então, verificando se uma função ela é crescente ou se ela é decrescente, dá para a gente perceber, por exemplo, ó, do intervalo aqui de A até B, gente. Essa minha função, ela foi o quê? Crescente. De B até C, ela foi o quê? Decrescente. De C até D, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser crescente. O que é que a gente pode enxergar desse ponto B? O ponto B aqui, ó, dentro desse intervalo a C, ó, se ela cresceu e depois decresceu, significa dizer que esse ponto B é um ponto de máximo. Se ela decresceu e depois cresceu, podemos afirmar que esse ponto C é um ponto de mínimo dessa função. Então, uma outra aplicação do estudo das derivadas é você verificar se uma função ela é crescente ou se ela é o quê? Decrescente dentro de um intervalo qualquer, aquele considerou AB. E se eu verifico se ela é crescente ou decrescente, eu tenho total condição de saber se um ponto ele é um ponto de máximo, ou ele é um ponto de mínimo, ou ele pode ser um ponto chamado de ponto de inflexão. O que é isso? Se ele está crescendo e depois desse ponto ele continua a crescer, então ele é ponto de inflexão. Ou se ele decresce e depois desse ponto ele continua o quê? A decrescer. Tudo bem? Então, gente, tá aí, já falta aí 5 minutos, como vocês sabem, eu tenho que já entrar na outra aula. Então, deixa eu olhar aqui para vocês, tá bom? A aula hoje passou rápido demais, muito rápido. Então, gente, já, quando terminar a próxima aula, eu estarei colocando para vocês as anotações e a gravação da nossa aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Professor, eu nunca achei uma gravação sua aqui no meu Class. Não, eu coloco no grupo, No no WhatsApp. WhatsApp. No WhatsApp, grupo cálculo 2.